ser humano tem que aprender a respeitar a natureza. Toda a natureza, a microbiota, como a gente chama, microambiente ou grandes ambientes, ele tem a sua regulação natural. Os animais entre si já têm uma natureza de preservação ou não, né? Chama-se o ciclo natural da vida. O homem, quando adentra em regiões da natureza e quebra esse ciclo, ele muda essa preservação daquele ambiente, os animais também. E isso expõe o homem a novos riscos, dos quais a gente ainda nem tem como saber. Então, é importante, ao iniciar ou conhecer uma nova área da natureza, preservar, deixar a natureza seguir o seu ciclo natural. Olá, tudo bem? A primeira vacina aconteceu em 1796. Ela foi criada para combater a varíola, um mal que matou milhões de pessoas. 229 anos depois, ainda tem gente que não acredita na vacina. Esta é a conversa de hoje com a sanitarista Georgette Maria e Silva. Professora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. 229 anos depois, tem gente que não acredita, doutora. São várias vacinas, várias situações em que as vacinas comprovaram controle de doenças graves, uma delas a pólio, né? Acho que todo mundo se lembra do período da pólio, dos surtos e epidemias, com várias sequelas graves, e a vacina veio e isso acabou. Hoje não existe mais a pólio, não existe mais pacientes, né, com deficiências e sequelas graves e mortes também. E, mesmo assim, há quem não acredite que a vacina resolve o controle de várias doenças transmissíveis. Professora, as pessoas que não acreditam, elas afirmam o seguinte: a Covid demora-se 10 anos para se fazer uma vacina e ela foi produzida em poucos meses. Esse argumento é válido? Não, de modo algum. Na verdade, o que as pessoas não conseguem acompanhar, porque não é uma mídia ou notícia que vive sendo veiculada em todo que é canal de comunicação, mas as pesquisas avançaram muito nesses últimos 10 anos. Então, o que se fez foi pegar toda essa tecnologia que já vinha sendo realizada, investigada, confirmada, e aplicar para fazer as vacinas, na verdade, da Covid. Então, a rapidez com que elas foram concluídas foi a união de pesquisadores, a união de tecnologia de todos os países, que estavam todos sofrendo, né, a questão da pandemia. Eles se uniram e conseguiram, cada um contribuindo com a sua área de pesquisa, para finalizar vacinas eficazes para controlar a terrível pandemia que foi a da Covid. Bom, eu disse que a primeira vacina foi contra a varíola em 1796. Conta um pouquinho da história, da evolução da vacina, até chegarmos, quem sabe, na Covid. Assim, no começo, as doenças existiam, não existiam tratamentos eficazes para controlar essas doenças, e a observação de alguns médicos, de alguns pesquisadores, foi que contribuiu. Nossa, mas então essa doença ocorre dessa forma. E à medida que eles foram melhorando o conhecimento sobre as doenças, determinando com mais clareza quais os agentes envolvidos naquelas doenças, foi possível imaginar formas de combater a infecção e não só tratar quem já estava doente. Então, a da varíola foi bem assim. Quem começou a pensar na vacina da varíola viu que quem manuseava, né, no caso, o gado leiteiro, ele não tinha a doença como outros. E daí, a própria contato com, né, o produtor daquela doença, né, desse vírus, ele ia criando defesas imunes. Então, ele avançou nessa pesquisa, ele tirou
conteúdo das vesículas, né, que a varíola, não sei, o pessoal nem deve saber, né, muito mais como é que era, mas são lesões grandes, cheias de secreção, e ele pegava conteúdo dessa lesão riquíssima ali na presença de vírus e foi inoculando e viu que isso trazia defesa. Isso propiciava uma defesa. Então, fazer vacinas, né, daí foi evoluindo para se fazer a vacina, se concluiu que realmente a pessoa infectava, desenvolvia anticorpos contra aquela doença, mas não adoecia. Então, essa é a teoria da vacina. Ela expõe o indivíduo a quantidades que não faz ter a doença, mas faz o nosso corpo desenvolver defesas contra aquele micro-organismo. Quanto tempo para se chegar a essa resposta? Olha, foi um tempinho grande. Naquela época, né, as técnicas mais, não eram como as de hoje. E eu acho que levou aí quase de 30 a 50 anos para que realmente se produzisse a vacina a partir dessas observações. Professora, a senhora fez um histórico lá do início do final do século XVIII, né? E a Covid? Eu leio, de que já na China se descobriu um novo Covid. Nós temos aqui a febre amarela. Tem fim essa história? Então, os vírus realmente são microseres, né, digamos assim, vivos e extremamente capazes de se adaptarem, eu diria, né? Então, assim, quando a gente tem a identificação de um vírus, não significa que ele não vai alterar a sua conformação genética para se adaptar. A gente tem que pensar assim, o vírus, a bactéria, eles querem sobreviver. Então, eles infectam seres vivos, homens, animais, para sobreviver e se multiplicar. Seria, assim, uma lei natural, né? E com isso, eles vão se adaptando, isso é um fato. Então, a gente começou com a Covid, com a identificação de determinados vírus, e ao longo da pandemia eles foram mudando, né? Foram aparecendo novas cepas de vírus, e as vacinas foram acompanhando de modo a garantir o mínimo de proteção, pelo menos para as formas graves da doença, né? Da Covid. A febre amarela não é um vírus assim que a gente tenha conhecimento dessa alta mutabilidade, né? Porque existem diferenças entre vírus de vias aéreas, respiratórias. A febre amarela não é esse tipo de vírus, ele é um vírus mais sistêmico. Então, a doença é uma doença sistêmica grave, com comprometimento para o lado assim, mais hematológico, né, visceral. Ele faz um quadro grave nessa área, mas não é uma transmissão respiratória. Quer dizer, para eu ter febre amarela, eu preciso ser picada pelo mosquito que está com o vírus da febre amarela. É uma transmissão idêntica à da dengue. Então, eu preciso de um vetor, que no caso é o mosquito, que está infectado com esse vírus da febre amarela ou da dengue, ele pica o ser humano ou outros animais e transmite a doença. No caso da Covid, a transmissão é pessoa a pessoa via respiratória. Então, são mecanismos diferentes de se infectar e mecanismos diferentes de desenvolver a doença também. Professora, tanto a Covid quanto a febre amarela, pergunta de um leigo extremista, me parece que elas estavam lá na mata, no meio da floresta, e vieram para a área urbana. É uma realidade isso, ou elas já estavam na área urbana há muitos anos? Não. A realidade é essa. O homem avançou para dentro da mata e, com isso, ele se expôs a esses vírus que eram de circulação ali entre os animais daquela região, né, da mata, digamos assim. Então, à medida que a gente também foi avançando para dentro, né, das matas, a gente foi se expondo a esses vírus, com certeza. E hoje eles circulam também na área urbana, né? Porque... Então, avançar sobre o meio ambiente, sobre as florestas,
também trouxe um prejuízo na saúde visível. É como a gente costuma falar, hoje em dia todo mundo está em todo lugar, né? E isso significa uma maior circulação do ser humano em regiões antes não habitadas por seres humanos, e isso significa uma maior exposição. Isso é fato, né? E a gente traz, né, à medida que, por exemplo, vamos falar da malária, né? A transmissão da malária é bastante restrita a algumas regiões aqui do Brasil. E a gente trata muita pessoa com malária aqui. A transmissão ou a replicação dela na nossa região não ocorre porque não tem aqui esse vetor para estar transmitindo a doença. Mas onde existe o vetor, se a pessoa traz a doença... Então, eu peguei febre amarela numa mata que eu fui lá. Cheguei aqui. E aqui tem o vetor. Se eu sou picada, eu estou transmitindo para quem está aqui, que não foi lá nessa região de maior transmissão. Para nós, acontece em relação aos animais. Por isso, a gente está tão preocupado em vacinar todo mundo. Vários animais foram encontrados mortos pela febre amarela, né? Os macaquinhos aí. Uhum. E o mosquito que pica eles pode picar um ser humano e trazer a febre amarela que estava lá no macaquinho para o ser humano que está aqui. Bom, professora, qual é a importância? Quer dizer, a importância todo mundo sabe, né? A não ser aqueles que negam a vacina, de que as pessoas precisam receber as doses necessárias para se proteger. E o índice de cobertura vacinal tem caído nos últimos anos. Por quê? Então, existem algumas teorias. A priori, já vinha sendo discutido no meio, né, médico. Desde 2016 foi observado uma queda nas coberturas vacinais de modo geral, todas as vacinas. E essa queda foi aumentando com o passar dos anos. E com isso foram feitas algumas tentativas para se melhorar essa cobertura. Acredita-se que boa parte dessa queda é falta mesmo, ou seja, a população não procura mais as vacinas, em parte porque não se vê mais as doenças, que nem pólio. Tem muita gente que não sabe nem o que é pólio, doença pólio. Para que eu vou vacinar? Essa doença não existe, né? E por aí vai. E a outra parte é divulgação, infelizmente, de informações errôneas, colocando um peso muito grande nos eventos adversos pós-vacina. E com a Covid, eu acho que a gente viveu muito isso, né? Uhum. E isso faz com que, eu prefiro não fazer para não correr o risco de ter esse sintoma, esse evento. Então, talvez um pouco seja isso, né? E a falta mesmo de divulgação de material bom, que realmente explique à população a importância de vacinar, que nunca a vacina oferece um risco maior do que a doença que ela protege, nunca, em hipótese nenhuma, né? E que hoje existem trabalhos e estudos mostrando que as vacinas têm uma eficácia e efetividade boa e que são elas que vão controlar realmente as doenças, né? E os trabalhos mostram o impacto que a vacina traz, ele é superior ao do saneamento, quer dizer, ter água ou esgoto não é tão importante como ter vacina para prevenir doenças. Então, eu acho que isso tem que ser explicado, colocado para cada vacina, deixar a pessoa ciente da importância para prevenir determinadas doenças, e aí ela se sentir segura e levar os filhos e se vacinar para ir melhorando. Tem tido uma melhora, né? Houve alguma mudança das secretarias de saúde para melhorar essas informações, e já estamos tendo aqui colhendo os frutos disso. Algumas coberturas já começaram a subir um pouquinho. A senhora tem esses números? Não tenho aqui, mas a gente pode até providenciar. Como que estava em 2016 e como que está em 2024. Então, mostra um pouquinho a elevação de algumas coberturas vacinais. No caso da polio, que talvez seja a vacina mais famosa no Brasil, exatamente por causa da propaganda que havia no passado do Zé Gotinha, isso. Ela chegou a baixar de menos de 90, né?
a cobertura vacinal? Baixou. Se não me engano, ficou em 88, 87, variando. Uma vacina que a gente tinha uma cobertura muito boa da BCG, porque é feita logo ao nascimento, também teve uma queda e agora está recuperando. A do sarampo, então, foram uma queda, chegou a 60 e poucos % de cobertura, e isso culminou com a vinda do sarampo. Então, acho que é isso que as pessoas têm que ver. Se baixa a cobertura, eu aumento o número de suscetíveis à doença e a doença vem. Por quê? Em algumas regiões do mundo, a doença existe. Se você não está imunizado, com a grande circulação das pessoas no mundo hoje, todo mundo está aqui, amanhã está lá, vem, vai, essa tramitação traz a importação do vírus. Então, a gente teve vários surtos de sarampo, não só aqui no Brasil, mas agora mesmo está tendo um surto de sarampo no Texas, mais de 140 casos positivos, né, de sarampo. E isso, se alguém está lá passeando e vai lá e vem aqui, traz o sarampo para cá. Se tem pessoas não imunizadas, não vacinadas, ela vai correr o risco de contrair a doença. Se você está vacinado, você para essa transmissão. Mesmo que chegue alguém aqui com sarampo, não vai conseguir transmitir para um grande número de pessoas que estão imunizadas. Professora, a senhora acabou de falar que é necessário ter o vetor para picar alguém que está doente para que aquele vetor transmita em outros locais. No caso da dengue e da febre amarela, é um mosquitinho que faz esse trabalho. Isso. Nós temos aí, imagino eu, duas áreas de atuação: limpeza e vacina. As duas têm o mesmo peso? Eu diria que elas têm que caminhar juntas, né? Porque se você diminui a procriação do vetor, você diminui a chance de ter mosquito que transmite. Se você tem a vacina, você diminui a chance de se infectar. Mas, então as duas têm que caminhar juntas mesmo. No caso da dengue, a gente ainda tem um agravante que a vacina ainda não é disponibilizada para toda a população suscetível a ter a doença. Então, vamos vacinar quem pode. Hoje em dia, a faixa etária é de 10 a 14 anos para a vacina da dengue. Por quê? Por que foi escolhida essa faixa etária? Os estudos mostraram que esse foi o grupo que, em epidemias e surtos anteriores, foram os que apresentaram maior número de óbitos e complicação. Então, começou com essa faixa etária, mas a ideia é abranger para uma faixa etária maior, até poder pegar toda a população que pode vacinar, que seria de 4 anos a 60 anos. Com isso, a gente vai ter um controle melhor dessas infecções, mas, por enquanto, é uma faixa etária pequena. Então, impedir a procriação do vetor, hoje, aqui, para a gente, eu diria que é até mais importante, para interromper o ciclo de transmissão. Né? Vacinar, sim, quem deve, que está na faixa etária, e eliminar os criadores do mosquito, que é o vetor. Para uma sanitarista especialista no assunto, é possível imaginar o século XXI, só uma imaginação, uma hipótese, o mundo sem vacina? Não, de modo algum. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais a gente vai ter como se defender daquilo que a gente vai convivendo com. Né? Então, Covid não existia, passou a existir, a vacina veio para controlar. Eu não queria que existisse mais nada, nem parecido com a Covid no futuro, mas a gente não tem como garantir isso. Então, eu acho que a tecnologia, do jeito que ela está avançada, se surge um vírus novo ou outro micro-organismo que leve a doença no ser humano, fatalmente vamos criar alguma coisa para nos defender contra esse bicho. Se eu fosse um diretor de cinema e vou criar um filme de ficção, e essa ficção é um vírus, tem muita coisa ainda que a gente não sabe que eu poderia utilizar nesse filme de ficção? Então, eu acho que tem muita coisa em andamento que vai trazer grandes benefícios futuros. Então, eu acho que o conhecimento ele é ilimitado.
Assim, à medida que as questões vão surgindo e vão criando interrogações, vão surgindo os trabalhos, os estudos para que isso seja entendido, compreendido, analisado e resolvido. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente saber. Bom, do ponto de vista da descoberta humana, sim. Eu estou perguntando à senhora se eu teria um vírus escondido lá no meio da mata que pudesse provocar uma... Uai, eu acho que o que a gente viveu da Covid deixa claro que sim. Sim. Não tem como negar. Sei lá, não é o que a gente quer, gostaria, mas não dá para negar que tem muita coisa que pode acontecer, que pode aparecer e que a gente vai ter que estudar para resolver. Muito Eu bem. acredito. Professora, é possível, então, para a gente encerrar. Hoje é fevereiro, nós estamos em fevereiro. A vacina contra a dengue, contra a febre amarela, principalmente a dengue, que está numa epidemia, não sei se em todo o Brasil, mas aqui na nossa região, sim. Bastante regiões do país estão tendo... Sem vacina não vai ter jeito? Eu acho que a vacina vai ajudar bastante. Mas eu acho que é como nós falamos já, eu acho que tem que caminhar junto, vacina e controle ambiental. As pessoas realmente não dão valor à importância de eliminar a criadouro do mosquito. Elas não entendem que são elas que favorecem a um número maior de vetor, maior número de pessoas humanas doentes. E com o agravante de que agora, não sei se já confirmado, o tipo 3 já está confirmado. Tipo 3 circula, então... Quem teve o 1 e o 2 está livre do 1 e o 2, mas pode ser picado e com o vírus tipo 3. Isso, e assim, quem já teve a doença anterior e tem outro vírus da dengue, a tendência às vezes é ter quadro clínico mais intenso. Então, tudo isso é importante, né? Se você se expõe de novo ao vírus, um quadro mais grave pode acontecer, limitando a pessoa, expondo a pessoa a fatores aí de risco maior, né, para controle da doença. Porque tem que lembrar que vírus não tem tratamento específico. Então, a gente depende muito da nossa própria defesa para combater aquela infecção. Existem, sim, medidas eficazes para impedir a evolução para quadros graves, mas depende muito da resposta de cada um àquela infecção. Interessante. Professora, para última observação, digamos que eu seja um adepto do não vacina. O que a senhora pode falar para me convencer? Aí eu falaria assim, você está correndo o risco de morrer de uma doença prevenível, né? Porque as vacinas são exatamente isso. Eu vou prevenir que você morra de uma doença que você pode vacinar e não morrer dela. Pode até ter a doença, mas não vai morrer dela. Então, você está querendo morrer mais cedo. Eu conversei com a sanitarista Georgette Maria e Silva. E para ela, temos boas notícias em pesquisas, mas quanto mais o humano avançar em áreas que antes nunca esteve, a possibilidade de novos vírus chegarem até a área urbana é muito grande. Está aí a Covid, está aí a febre amarela e outras tantas que ela poderia enumerar aqui para comprovar este fato. E a vacina é um dos mecanismos de defesa. O outro, de acordo com a professora, é limpar o próprio terreno. Não tem outro jeito. Professora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu espero vocês no próximo HCCast.